Estoicismo: como controlar suas emoções e reações. É natural termos emoções e faz parte da vida nos presentear com desilusões, perdas, dor, amor, felicidade. Uma vida longa inclui todos esses problemas, assim como uma longa jornada inclui poeira e lama, e chuva, Sêneca. O que nos coloca em sofrimento é nos deixar levar por sentimentos ruins, como ciúmes, inveja, ganância ou tristeza. Sentimentos e emoções, porém, fazem parte da nossa humanidade e podem ser usados para o bem nosso e em prol das outras pessoas. Alegria, tranquilidade, empatia, por exemplo, são todas boas emoções. Como os estoicos lidam com as emoções? Por mais que no senso comum a palavra estoico possa passar a ideia de uma pessoa sem emoções, sentimentos ou impulsos, não é o que a filosofia estoica acredita ou dissemina. Os estoicos são estudantes do que significa ser humano. O lema estoico, viver de acordo com a natureza, nos desafia a aprender como nos encaixamos nesse universo em constante expansão. Isso inclui todas as interações estranhas e confusas da vida. É verdade que concentramos a maior parte de nossa atenção na ferramenta incrível que é a mente humana, mas entendemos que as emoções fazem parte dessa paisagem mental. Os estoicos dão às emoções o que merecem. Nós simplesmente não acreditamos que devemos muito a eles. A ideia de que os estoicos não colocam emoção no jogo é uma leitura errada do estoicismo antigo. Os estoicos foram os primeiros teóricos da emoção, com várias nuances, detalhando a complexidade da vida emocional. Eles descrevem as proto-emoções que sentimos e não podemos controlar. De fato, eles acreditam que algumas emoções mais violentas, como raiva e medo, nos fazem mal e devem ser administradas. Mesmo assim, eles nos incentivam a cultivar muitas de nossas emoções, transformando-as em boas emoções. De fato, eles distinguiram entre 3 tipos de emoção: boa, ruim e indiferente. A carta 23 de Sêneca ao seu amigo Lucílio traz uma versão sobre a alegria na filosofia estoica. Claro, não devemos nos enganar, o filósofo não está falando de uma alegria superficial ou de risadas sem motivos, mas de uma alegria da alma. Poderíamos compreender essa alegria como quietude ou equanimidade, como o poder de focar nas coisas que estão sob o nosso controle, ou mesmo como a determinação de não colocar nossa alegria em coisas inúteis. Você pergunta, qual é o fundamento de uma mente sã? É não encontrar alegria em coisas inúteis. Eu disse que era o fundamento, é realmente o pináculo, Sêneca. Aprenda a sentir alegria, afirma Sêneca, mas mais uma vez não uma alegria que depende dos dons da fortuna, de esperanças futuras, de prazeres efêmeros ou de situações inconstantes. A própria alma deve ser feliz e confiante, elevada acima de todas as circunstâncias, Sêneca. A verdadeira alegria não vem fácil, é seguida de questionamentos e provém de ações corretas, nossas ações. A verdadeira alegria vem do nosso próprio depósito, como coloca Sêneca. Está dentro de nós, por mais simples que pareça. Está em aceitar as coisas como elas acontecem, manter a tranquilidade e ao mesmo tempo transformá-las da melhor forma possível a seu favor. É seguir esse caminho sem muito zigue-zague. Você me pergunta, o que é esse bem real e de onde vem? Eu vou te dizer, vem de uma boa consciência, de honrosos propósitos, de ações corretas, de desprezo aos presentes do acaso, de um modo de vida sereno e tranquilo, que só segue um caminho, Sêneca. Dessa forma, o que queremos da prática do estoicismo é nos tornar menos suscetíveis às emoções doentias, mais propensos aos sentimentos saudáveis, mais conscientes do presente e mais resiliente. As emoções não saudáveis eram chamadas pelos estoicos de paixões, que englobavam desejos e emoções. Ser estoico não é não ter emoções, não é suprimi-las ou muito menos ignorá-las, é identificá-las em seu surgimento e, se for o caso de serem prejudiciais, tipo paixões, transformá-las em emoções saudáveis, o que era um importante passo do treinamento em estoicismo. É importante pensar e praticar essa diferença entre substituir uma emoção de tentar reprimi-la. Reprimir um sentimento não resolve nada. Não se pode superar o sofrimento ou diminuindo. Supera-se o sofrimento aceitando e descobrindo o que fazer com ele. Não se pode mudar o que é negado ou minimizado.
E, logicamente, muitas vezes preocupações que parecem ser triviais são manifestações de preocupações mais profundas. É preciso examinar, investigar, indagar por que certo sentimento ruim ocorre, de onde ele vem e o que ele pode nos ensinar. Assim, com essa prática, ficará mais fácil o caminho da substituição das emoções ruins pelas boas. Quando sentimos emoções ruins, quase sempre o primeiro impulso de resposta a uma situação não nos guiará para a direção correta. Antes de reagir aos acontecimentos com muito ímpeto e pouca razão, atrase a resposta. Quando a situação aflorar paixões ruins como raiva, inveja ou ciúmes, é ainda mais importante que a reação seja precedida de um momento de avaliação da questão. Assim, atrase a resposta. Quando é raiva ou ira que o outro ou uma circunstância provoca em você, avalie seus sentimentos e atrase a resposta. O maior remédio para a ira é o adiamento. Sêneca. Com esse tempo, devemos deixar a razão agir, devemos ponderar as variáveis da situação, devemos nos perguntar o que está sob o nosso controle e como podemos agir da forma virtuosa. É preciso dar tempo à mente acreditar na capacidade de retornarmos à razão. Porque quando você ganha esse certo tempo, você reflete antes de reagir, você irá notar que se torna mais fácil controlar as próprias emoções. Epicteto. Como podemos atrasar a resposta quando estamos com sentimentos ruins nos perturbando? Conte até 20, repasse mentalmente o alfabeto, respire fundo pelo diafragma, peça licença para ir ao banheiro ou saia para dar uma volta no quarteirão. O que quer que funcione para colocar alguma distância cognitiva entre sua paixão, de novo no sentido estoico de uma emoção não saudável, e o que você fará a seguir. Você não se arrependerá. Faça uma rápida pausa para pedir um grande favor. Se ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe este vídeo para que assim nosso canal sobreviva e cresça divulgando algo de útil e de valor a mais pessoas. Para viver uma vida boa, não é possível evitar os obstáculos no caminho, a vida é cheia deles. É parte da vida humana em sociedade a dor, as perdas, enfim, os contratempos. Mas mesmo assim é possível viver uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida com eudaimonia. Um dos princípios de vida estoico é a eudaimonia. A eudaimonia, que muitas vezes é traduzida simplesmente como felicidade e que assim pode causar uma confusão com esse sentimento passageiro de prazer em relação a eventos agradáveis, vai além. Na Grécia Antiga, o termo usado para definir o mais alto grau de felicidade humana era a eudaimonia, que basicamente significa ser habitado por um bom daimon, ou seja, ter uma espécie de guia espiritual criativo, divino, tomando conta de você. A eudaimonia é viver uma vida próspera, uma vida que floresce, é priorizar e vivenciar um sentido de satisfação e de autêntica felicidade. A melhor tradução para esta palavra seria algo como viver uma vida que vale a pena ser vivida. Viver uma vida com eudaimonia é viver uma vida com virtudes, com excelência, com a busca da coragem, da justiça, da sabedoria e da temperança. As virtudes cardeais do estoicismo é viver de acordo com a natureza, lema estoico, e a natureza humana é social e racional. Um entendimento livre de paixões é uma cidadela, não há refúgio mais seguro e inexpugnável. Quem não compreende isso é ignorante. Quem compreende, porém, não se refugia, é infeliz. Marco Aurélio. Lembre-se que a única coisa que você controla é você mesmo. À medida que você aprende a buscar um bom fluxo de vida, olhe primeiro para as suas próprias escolhas, antes de julgar as ações dos outros. Mais uma vez ressaltamos que os estoicos não pregavam a ausência de emoções ou sentimentos. Eles na verdade sabiam que o que devíamos evitar eram as paixões ruins, insalubres ou não saudáveis. Assim, de forma mais prática e direta para os estoicos, o que devíamos fazer é entender que podemos ter um primeiro impulso para algumas paixões ruins, como o medo, por exemplo, pois são naturais dos seres humanos. Podemos e devemos, porém, identificar, controlar e trocar esses sentimentos ruins de forma racional por emoções boas, como a cautela no caso do medo. Os estoicos importam-se, têm sentimentos, mas não deixam que essas questões os dominem, afinal sabem que devem amar o destino, amor fati, e que devem preparar-se para o que possa acontecer. E mais, independente do que aconteça, os estoicos sabem também que devem agir de forma correta e fazer o que é certo. Esse é o caminho. Então não devemos nos sentir menos estoicos por vivenciar emoções, e muito menos acreditar que ser estoico é simplesmente endurecer para a vida. Suportar é diferente de endurecer. Quando pensamos em endurecer nesse contexto, pensamos em se fechar ao mundo, aos sentimentos e a nós mesmos.
Porém, como ser justo e empático se não há espaço para os sentimentos? Ser forte é ter autoconhecimento, autodomínio e resiliência. É acreditar que, ao nos conhecermos, podemos identificar e não negar as paixões em seus primeiros estados, proto-emoções. Não deixe de sentir, não negue as perdas e as dores que o destino nos entrega. Identifique, aceite e transforme cada paixão em um sentimento saudável. O estoicismo nos chama para viver bem nas turbulências e dores e também quando o destino parece nos presentear, sempre tranquilos, sempre florescendo, sempre em estado de equilíbrio, evitando os momentos de depressão, assim como de euforia. Os estoicos propunham um estilo de vida moderado e nos ensinam por que e como devemos ter hábitos mais saudáveis e que nos farão seres mais satisfeitos e felizes. Agradecemos por nos acompanharem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.